Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Borges, eu já passei medicina na USP 2 vezes, tirei 84 de 90 na primeira fase da FUVEST e eu atuo trabalhando com a preparação de estudantes que querem ter um altíssimo desempenho para passar em medicina nas melhores faculdades do país e eu vou fazer as provas junto com vocês. Eu tirei 84 de 90 na primeira fase há mais ou menos umas 3 semanas e hoje, dia 14 de dezembro, eu fui fazer o primeiro dia da segunda fase. Vou contar para vocês aqui como foi a minha experiência. Primeiro de tudo, cara, eu fiquei um pouco surpreso que a prova começava, 1 da tarde. E, cara, pra ser bem sincero, eu tava fazendo outras provas aqui, começavam 1h40, 1h30, eu tomei um susto, quase que eu não cheguei a tempo. Inclusive, meu aluno aqui que veio para São Paulo para fazer a prova, veio para Campinas, ele também teve esse problema. Então, cara, atenção com isso aí, meu local de prova mudou. Eram pequenas coisas ali que eu não tava esperando em relação à segunda fase, mas que trocaram um pouco ali. Agora, em relação à prova mesmo, cheguei lá, tranquilo, e a prova são 4 horas de duração, né? E eu preconizei, eu preferi começar pela prova de linguagens, para dar mais tempo de refletir em relação à redação e tal, mas a primeira coisa que eu fiz foi pegar para ver o tema. E cara, para ser bem sincero com vocês, quando eu li primeiro os textos motivadores e li o tema, eu fiquei sem muitas ideias do que fazer. Eu não tinha entendido muito bem qual era a relação, não estava muito claro qual era a relação que a banca tinha entre os textos e a proposta de redação que ela queria que você fizesse. Então eu fiquei refletindo ao longo da prova sobre a redação enquanto eu fazia a parte de linguagens. Então eu comecei de fato fazendo a prova de linguagens. E eu fui começando as questões na ordem que elas apareciam mesmo. Tiveram as questões ali iniciais sobre as meninas, sobre também os livros da nebulosa, se eu não estou enganado, eram uma das primeiras questões. E eu tive dificuldade apenas nessa questão das nebulosas. Eu não tinha lido nenhum material específico sobre a prova das nebulosas. Eu peguei uns livrinhos aqui para ler em relação às obras. Eu não li, de fato, nenhuma das obras, mas esses livrinhos aqui me contaram bastante sobre o enredo de todas elas. E eu não tinha aqui o livrinho do nebulosas, cara. Eu tinha de todos, menos do nebulosas. E quando chegou para fazer a segunda questão, o segundo item da prova da questão da prova da nebulosas, eu não tinha um conteúdo para resolver. Era uma questão que perguntava a relação lá entre a ciência, a história, alguma coisa assim, e a irmandade. Essa questão, cara, foi a única da prova assim, que eu não sabia exatamente fazer nada. Eu acabei colocando lá qualquer coisa. Eu acho que eu coloquei que ela fazia uma contraposição entre a ciência e o aspecto subjetivo da poesia em relação ao cosmos. Eu inventei isso, eu acabei conversando com o pessoal lá fora, eles me disseram que tá mais ou menos certo, mas vamos ver o que a banca acha em relação a isso. Agora, em relação às outras questões, especialmente das obras literárias, eu achei tranquilo. O conhecimento que eu tinha com os livrinhos aqui foi suficiente para conseguir desenrolar. Agora, em relação às questões de interpretação mesmo, eu achei que foi uma prova que dava para você ter um nível bom de compreensão e fazer com tranquilidade, não tinha uma dificuldade tão grande. A minha dificuldade maior foi justamente em relação à redação, porque mesmo depois de ter passado por todas as questões, eu cheguei para fazer redação sem muita clareza daquilo que eu ia escrever. Eu cheguei até a hesitar se eu ia fazer mesmo o dissertativo argumentativo ou a carta. A carta aparecia para mim no momento inicial mais fácil de ser feita, mas eu não quis inventar moda, então eu comecei a desenvolver meu texto dissertativo argumentativo. Eu utilizei na minha redação a tese mais sociológica em relação ao perdão, como que isso norteia as práticas sociais em termos de punição e em termos de prevenção de atitudes que sejam pouco dissidentes. Então eu fiz a minha redação, até o título em relação a isso, uma análise mais sociológica em relação ao perdão. E para isso eu utilizei como exemplo a visão das plantas, que foi uma obra paradidática lá. Utilizei também São Tomás de Aquino em relação à cristandade, em como que o perdão ele é lidado por Cristo, qual que é a graça de Cristo ao conceder o perdão, que também é um perdão condicionado. E também falei sobre um aspecto mais sociológico, utilizei lá o conceito de Foucault, vigiar e punir, para fazer uma construção que, na minha redação, valorizava o aspecto condicional do perdão. Essa foi a lógica da minha redação. Eu acho que em termos de repertório, eu mandei bem. Eu consegui articular bem as ideias, mas em termos de articulação, não foi um negócio assim tão fechadinho como eu queria. Eu estava um pouco pressionado pelo tempo. Eu fiz a redação mais ou menos ali 1h15, 1h10. Então, às vezes, na pressão por fazer e preencher as linhas, eu não conseguia amarrar tanto o texto quanto eu gostaria. Eu conversei com o pessoal fora da prova lá, a maior parte do pessoal fez a redação no pelo, e o pessoal me contou que a redação foi a parte mais difícil. O pessoal que eu conversei, pelo menos, teve essa impressão, e eu não estou com uma expectativa tão otimista em relação à redação, apesar de eu ter mandado, eu creio que bem, na parte da prova de linguagens. Eu conversei com a galera lá fora, eles falaram que talvez tivesse optado também pela parte de fazer a carta. Depois você conta aí nos comentários se você fez a carta ou se você fez a dissertação. Mas eu tô bem convicto agora, cara, olhando para trás, que talvez tenha sido uma melhor ideia eu ter feito a carta. Não tinha muita
muita coisa que inventar na carta. Se você inventasse uma história ali e tal, fizesse tudo certinho, eu acredito que você conseguiria uma pontuação bem próxima da máxima. Agora, na dissertação e na argumentação, ficava um pouco mais difícil com esse tema. Conta aí embaixo quais foram suas percepções em relação à prova, em relação à redação e, principalmente, qual modelo você utilizou, se você fez a carta, se você fez a dissertação, beleza? E agora, amanhã é partir para o segundo dia. Eu vou dar uma descansada aqui, estou bem cansado em relação à primeira prova, mas eu vou dar uma descansada, dar uma revisada em alguns pontos que eu sei que eu preciso fechar de lacunas para esse segundo dia e vou chegar para fazer a prova. Em relação à primeira fase, eu acho que eu caí um pouco em termos de nota. Eu meti 84 de 90 na primeira, no primeiro dia, agora nesse segundo, acho que a minha redação vai descer um pouquinho essa nota, então a gente vai buscar compensar agora no segundo dia com Química, Biologia, Geografia e Física, beleza? Então é isso, conta aí nos comentários como foram as suas impressões em relação a essa prova, o que você achou, se achou que mandou bem, achou que mandou mal. E agora, se você quer ter uma preparação de altíssimo desempenho para passar com tranquilidade no próximo ano, na FUVEST, na Unicamp, no Enem, você precisa ter a preparação profissional e essa é a proposta aqui da mentoria para você deixar de ter um estudo improdutivo e realmente conquistar a sua aprovação no próximo ano. Então, se você se interessa por isso, se você realmente quer ser acompanhado por quem vai realmente fazer as provas junto com você, para quem dá a cara a tapa aqui e tá junto com você nessa guerra, o link tá na descrição para você responder o formulário, saber como funciona e entrar aqui para a mentoria para o próximo ano, beleza? No mais é isso, grande abraço, boa sorte para nós agora no segundo dia e é isso, tamo junto, valeu, até a próxima.